Bora lá? Fala, galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Para você que é novo ou nova, eu sou o Bruno Loureiro, host aqui do Dream Podcast, e hoje estamos no episódio número 6 do Ouse Liderar, esse especial incrível que estou fazendo com a minha convidada, a Cris Acosta, palestrante. E, gente, estou muito feliz em chegar nesse episódio. Lembrando para vocês que todos os outros episódios, para você que está chegando agora aqui, está disponível na nossa playlist no YouTube. É facinho. Assim que você entra no nosso canal, você vai em playlist e tem lá todos os nossos programas com a Cris. Cris, Oi, muito Bruno. obrigado. Mais um episódio aqui com você. Que honra, Bruno. É um prazer enorme. Tá ficando tudo lá, né? Arquivadinho para as pessoas terem acesso sobre o mundo da liderança. E reassistir, Isso, aprender, fazer lá as anotações. E sempre resgatar, né, os vídeos para poder, ou os áudios para poder realmente adentrar nesse mundo. E tem muito aprendizado bom ali, né? Cris, não tem como não falar, né? Recentemente teve seu evento, um dia incrível, estive presente lá. Já 11 de novembro. Tenho que parabenizar você pela iniciativa. Obrigada, Bruno. Né, para trazer conhecimento para os empreendedores aqui de Avaré. Isso. Além do podcast, você trouxe isso de forma palpável e tangível ali para as pessoas estarem vivendo com você, e você trouxe pessoas incríveis para falar, né? para somar. Exatamente. Foi um evento que, graças às pessoas, que ainda está na boca das pessoas, as pessoas saíram de lá maravilhadas, encantadas com tudo que ouviram, tudo que viram. Nós tivemos o cuidado com os mínimos detalhes, a escolha dos convidados, palestrantes, líderes, né, que fizeram parte do painel de líderes. Foi uma imersão magnífica. Eu falo que eu sou a pessoa que mais saí grata de lá daquele evento. Eu saí transformada realmente do Líder Mais. Eu, ao longo do processo do Líder Mais, aprendi, conheci pessoas maravilhosas, fiz parcerias incríveis. E como eu disse, Bruno, o Líder Mais veio para ficar. Essa é a primeira edição de dezenas de edições que virão pela frente, se Deus quiser. Foi um evento que marcou Avaré e região. Falando do painel de líderes, para você que esteve lá, acompanha a Cris. Alguns dos líderes que estavam lá participaram já aqui do nosso podcast, como o Miguel, a Tati. Então vocês podem buscar aqui no nosso canal e também conhecer um pouquinho da história e da trajetória dos projetos que esses líderes estão envolvidos, né? Então fico muito feliz também de já ter recebido alguma dessas pessoas ilustres aqui da nossa região. Cris, episódio 6, quem é meu liderado? Que tema importantíssimo. Importantíssimo. A gente fecha essa edição especial, né, com o 6º episódio falando de quem é meu liderado. A gente tem falado tanto do líder, né, ao longo dessa jornada, né, desse especial. A gente tem falado tantas dicas para o líder, que o líder é o cuidador de pessoas, que o líder é aquela pessoa que tem que ter habilidades comportamentais, que o líder tem que saber se comunicar efetivamente. A gente vem falando, né? E hoje a gente chegou no momento de falar do liderado. Bruno, no mundo onde a gente vive freneticamente, a correria toma conta da nossa vida, como gestores, como líderes, como donos de empresas, né? Nós temos uma vida realmente corrida, como a de todo ser humano, né? Só que a gente não pode esquecer que somos líderes, e só somos líderes porque temos liderados. Será que os líderes que estão nos assistindo, será que nós mesmos conhecemos profundamente cada liderado que está ao meu lado? A gente convive com eles 365 dias no ano. Nós convivemos com eles muitas vezes 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E ali a gente tem uma pessoa estranha ao nosso lado, que a gente só sabe o que ela faz e as coisas que ela não sabe fazer. A gente só conhece ela ali tecnicamente, a gente não conhece ela como pessoa. Eu não consigo ser um líder, cuidador de pessoas, um líder que traz resultados e que desenvolve pessoas se eu não entrar no universo de cada líder. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que existiram 2 grandes líderes, eles eram gurus da liderança, né? Na década de 60, final da década de 60, e eles criaram a liderança situacional. Esses 2 gurus da liderança, eles disseram assim, que a liderança é como a roupa. Ela não cabe a mesma roupa não cabe para todo mundo, não serve em todo mundo. E acho incrível a teoria da liderança situacional, ou seja, eu, enquanto líder, tenho que me adaptar ao contexto do qual eu faço parte. Ou seja, hoje eu posso liderar 2 ou 3 pessoas e as conheço. Amanhã, se eu saio dessa empresa e vou para uma nova empresa e vou liderar 4 ou 5 pessoas,
Aquelas pessoas que eu venho a liderar vou liderar futuramente, é um outro contexto, eu tenho que me adaptar à nova realidade dessas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Nós somos muito diferentes uns dos outros. Inteligências emocionais diferentes, habilidades técnicas e comportamentais diferentes. Nós temos contextos diferentes, maturidades diferentes. Quando eu falo de maturidade, eu não estou falando de idade. Tem pessoas com 30 anos têm mais maturidade do que pessoas com 60. Mas eu, enquanto líder, preciso diagnosticar isso. Como é que eu diagnostico a maturidade do meu liderado, o conhecimento do meu liderado, as habilidades técnicas e comportamentais do meu liderado? Conhecendo essas pessoas. Cris, e como é que eu conheço os meus liderados? Convivendo, partilhando, comungando o dia a dia. É assim a convivência, né? A convivência você conhece alegrias e tristezas. Cris, e como que eu faço isso na prática? Como é que eu conheço de fato o meu liderado? Eu preciso mergulhar no mundo dele. Ô, Cris, mas qual que é a diferença de você conhecer a sua equipe, seu liderado, e qual que é os pilares disso? Porque vamos pensar assim, às vezes a pessoa vai chegar lá agora segunda-feira na empresa dela e vai já chegar contando que teve uma happy hour no domingo com a família, já vai começar a contar do cachorrinho e uma coisa muito íntima. Qual que é os limites ali do conhecer? Quando eu falo conhecer, eu não falo de você ser amigo, no sentido, eu não preciso necessariamente ser amigo e fazer um happy hour com o meu liderado. O que eu preciso é saber, você que está chegando na minha empresa hoje, o que você espera? Quais são os seus planos de carreira aqui dentro? O que você tem em mente como expectativa? Quais são suas necessidades? O que você realmente espera dessa empresa? Ou seja, eu conhecer de fato quais as necessidades e anseios daquela pessoa que adentra na minha empresa e acompanhar esse processo. Por que hoje, Bruno, a alta rotatividade é grande das empresas? Porque a pessoa entra, as suas expectativas não são alcançadas, ela vai para o concorrente. Então, eu, líder, se eu não conheço quais são as expectativas do meu liderado, eu não tenho força para mantê-lo aqui dentro. Eu não consigo desenvolvê-lo, eu não consigo acompanhar esse desenvolvimento. E o liderado, né, também tem que ter um alinhamento em relação à empresa, à cultura da empresa, né? Sim, mas pode falar. Eu tô lendo o livro, né, que a gente vai gravar o especial, né, o 12 Regras, agora o Além da Ordem, né, do Jordan Peterson, e ele compartilha nessa regra que eu tô agora, que acredito que é a 5, ele fala de alguns casos de pessoas assim que compartilham as coisas com ele durante a palestra. Certo. E ele fala sobre a troca de empresas, né? Ele fala que uma pessoa realmente para encontrar aquele trabalho, aquela empresa que dá aquele match, né? Vamos dizer assim. Isso. É uma coisa, vamos dizer assim, que não é toda empresa, né? Então ele fala assim, imagina que, nossa, eu sei que tô me alongando aqui, mas ele fala assim, ó, imagina que você vai querer trabalhar no emprego na empresa que você sempre admirou. Ele falou, normalmente são 50 pessoas por vaga. Ele faz mais ou menos essa métrica, exatamente. Assim, né? Ele fala assim, então, você imagina, é você contra mais 49. Então, exatamente. Ele continua, né? Então, assim, se fosse você, se você quer realmente fazer isso, eu encontraria 150 empresas e entregaria currículo em todas. Perfeito. Então, eu vejo assim, que nem a gente está falando sobre a troca, né? A troca, exatamente. A gente vê que as pessoas vão muito mais pelo, às vezes, ou o salário, ou o que aquela posição ou cargo supostamente pode gerar para a pessoa em algum momento. Isso não vai fazer com que eu me mantenha dentro de uma empresa. O porquê que as pessoas ficam numa empresa? Não é pelo salário, as pesquisas mostram isso. Um dos fatores, teve uma pesquisa que foi feita em Harvard alguns anos atrás e mostra que a gratidão, o reconhecimento por aquilo que a sua equipe faz com que mantenha os seus funcionários. Ou seja, quando você reconhece o trabalho, quando você agradece por um bom trabalho feito, por pequenas vitórias conquistadas, isso faz com que aquela pessoa, aquele profissional, ele fique na sua empresa. E nem que seja ofertado para ele R$500 a mais, na mesma função, em outra empresa ele não vai.
Porque o salário, já falei aqui algumas vezes, ele é o terceiro fator, ele não é o primeiro fator de procura de uma vaga numa empresa. Aí quando você falou assim, aquela empresa onde todo mundo quer trabalhar, o que ela tem? O porquê que hoje ela paga bem e mantém os seus funcionários ali? Porque ela tem um plano de cuidado das pessoas. Ela primeiro cuida dos seus líderes, para que seus líderes estejam capacitados para cuidar das outras pessoas, fazendo com que elas se sintam bem naquele ambiente, o ambiente organizacional saudável, onde existe plano de desenvolvimento individual com cada liderado, acompanhamento desse desenvolvimento individual com cada liderado. Então, assim, existe o passo a passo, e aí eu consigo alcançar as expectativas de quem está na minha empresa. Quando eu não tenho nada disso, a pessoa fica lá 6 meses, 1 ano, fala, puxa, aqui eu não me desenvolvo, aqui as pessoas não reconhecem, aqui eu só trabalho, aqui ninguém me aponta caminho, eu vou para o outro, para ver se lá no outro lugar, na concorrente, eu consigo encontrar um lugar onde olhem para mim como ser humano. Então, hoje, o grande pecado das empresas é não ter uma cultura, você falou, isso faz parte, tem que ser do líder e liderado, só que para que o liderado conheça essa cultura, quem tem que passar para ele? O líder. O líder. E uma cultura eu passo como, Bruno? Não só na teoria, eu vivo essa cultura organizacional. E quem é a pessoa que faz com que essa cultura organizacional seja compartilhada pelos seus liderados? É o próprio líder. Né? Ainda mesmo como a educação. Quem é que passa a cultura da família? São os pais. Quem é que fala sobre a educação? São os pais. E esses pais fazem com que aquele ambiente familiar seja um ambiente respeitoso, harmonioso, se realmente isso for vivido todos os dias ali. O que eu quero dizer é, se o líder viver uma cultura organizacional onde as pessoas são respeitadas, onde existe o reconhecimento, onde há um ambiente harmônico, onde há espaço para desenvolvimento, as pessoas não vão querer sair de lá, Bruno. Porque uma empresa que tem tudo isso, ela prima em manter talentos. Ela não quer perder talentos. Aonde estão os talentos? Em nós, pessoas. Então, você observa que é um quebra-cabeça que nós temos que montar juntos, o líder com os liderados. Não tem como só o líder montar esse quebra-cabeça, não tem como só os liderados montar esse quebra-cabeça, porque um vai depender do outro, ali numa sinergia constante. Porque até tô vendo nossa colinha aqui, né, Isso. que você me passou. Vamos dizer assim, os fatores importantes, né, que é direção, orientação, Isso. apoio e designação. Porque ó, a gente vai começar pelo primeiro, que é a orientação. Eu tenho um funcionário que acabou de... Vamos supor que... vou dar exemplo. Eu tenho 2 funcionários que entraram hoje na minha empresa. Eu tenho aquele que não conhece nada, é iniciante, eu preciso pegar na mão e dar passo a passo até ele conseguir caminhar sozinho. Eu tenho aquele outro que está iniciando, mas ele já tem um know-how. Ele tem uma maturidade maior, ele veio com um know-how maior. O primeiro processo é orientar, ou seja, apontar quais são os caminhos para se chegar lá. O segundo momento é apoiar. Eu já orientei... mas eu continuo do seu lado. Se você precisar de mim, eu estou aqui junto com você. Ele já sabe como ele vai chegar lá, mas ele tem insegurança ainda, conta com o meu apoio. Eu sou seu líder, eu estou aqui em caso de dúvidas. Ok? Então, assim, a gente vai percebendo o quê? Que é a maturidade. Aquela pessoa que acabou de chegar numa empresa, ela está iniciando numa empresa, ela ainda não conhece a cultura organizacional. Ela ainda é uma iniciante naquela cultura. Eu posso ter 20 anos de experiência profissional, mas quando eu adentro numa empresa, eu sou iniciante naquela cultura. Cada empresa tem sua cultura, tem as suas regras, tem os seus moldes. Então, por mais que eu tenha 20 anos de experiência numa outra empresa, ali eu sou iniciante, ali eu sou novato, ali eu tenho que ser orientado. É igual quando a gente vai na casa dos outros, a regra é diferente, né? Para cada casa. Aí você fala, poxa, exatamente. Lá em casa a gente deixa chinelo na porta. Na sua casa deixa? Aí você chega na casa do outro, a pessoa tá entrando com o tênis, né? Então, exatamente isso, o lance da cultura, né? Cada empresa é como se fosse uma casinha, né? Cada um tem seu ali jeitinho, tem suas né? regras, tem seu contexto, tem sua cultura. Então, primeiro eu direciono, depois eu vou o quê? Eu vou dar o apoio, depois eu vou orientar. É uma pessoa que já está, que eu já posso soltar a mão e ela tem uma autonomia, né? E depois eu vou só supervisionar, porque aquela pessoa ela tem autonomia absoluta de tomar decisões dentro da empresa. Mas para chegar nessa delegação, onde eu confio plenamente naquele liderado, eu precisei, passo a passo, ir acompanhando e desenvolvendo esse funcionário para que um dia ele chegue na autonomia, na maturidade adequada para que eu consiga delegar para ele uma tarefa e ele alcançar resultados extraordinários. E também conhecendo a pessoa, né? E isso, Bruna, aí a pessoa vai falando assim, nossa, Cris, mas aqui eu tenho dificuldade, eu sei que a pessoa tem mais dificuldade na hora da estratégia, eu sei que a outra tem mais dificuldade na hora de conversar com
com uma equipe, eu sei que o outro tem dificuldade na área lógico-matemática, eu sei que o outro tem dificuldade, enfim, eu vou conhecendo as dificuldades de cada um e vou lapidando essas dificuldades. Eu vou dizendo para eles, você tem dificuldade, mas você é capaz, eu estou aqui do seu lado para te ajudar realmente a conseguir, a superar esse obstáculo. Então, volto a falar, é aquele pai que pegou na mão da criança e fala, papai tá aqui, você não vai cair porque eu tô te segurando. E o pai lentamente vai soltando a mãozinha da criança até ela perceber que tá andando sozinha, ela dá aquela risada gostosa, mas quando ela olha para trás, o pai tá ali pro que ela precisar. É assim o líder que cuida de pessoas. Ele precisa conhecer cada liderado, Bruno. Eu vi um vídeo recente, eu achei super legal, que eles pegam duas pessoas, uma que tem aptidão para ler certo. e uma que não tem. Aí eles capacitam as duas pessoas com o mesmo treinamento. Aí a pessoa que já tem aptidão, que ela lia, acho que era 290 palavras por minuto, ela começa a ler mais de 1.300 palavras. E aquela que não tem, aquela pessoa que tem dificuldade para leitura, ela vai para 400 e poucas palavras, uma coisa assim. Aí o que eles... Eu achei legal desse vídeo, que eles mostram que por mais que a pessoa que não tem aquele, entre aspas, dom, aquele talento para fazer uma coisa, ela nunca vai fazer melhor que quem já tem a habilidade, o talento, o inato. Então é muito interessante ver como a gente né? Um é melhor para pintar e o outro é melhor para conversar. Por isso que a gente tem talentos diferentes e quando se somam esses talentos, a gente alcança os resultados desejados. E o líder tem que conseguir... Olha, não é porque você não tem o talento de conversar e o seu colega de trabalho tem o talento da conversa, da comunicação, mas você tem o talento da estratégia, o talento da lógico-matemático. Então, assim, quando a gente une essas duas coisas, acontece o jogo. Então, você percebe que é um líder que desenvolve talentos e não compara elementos, não compara liderados, porque ele sabe que cada liderado é único, que cada liderado é diferente um do outro e cada um ele tem a dar nesse resultado final da empresa. Ô Cris, deixa eu te perguntar. Você tem mais de 20 anos com pessoas. Sim. Como que, vamos dizer assim, uma ou pelo menos duas dicas práticas para as pessoas começarem a identificar e ter um pouco mais de tato para realmente entender como que o seu liderado, as aptidões dele, ou dela, como assim como que a pessoa consegue começar a fazer essa leitura? Bruno, eu sei que é na conversa e tudo mais, mas como assim na prática, assim, a pessoa lá no dia a dia, vamos pensar em negócios totalmente diferentes, vamos dizer assim, com uma pessoa que está nos ouvindo um tem uma padaria, outro tem uma fábrica de costura, o outro tem um escritório de advocacia, mas no core de tudo isso são pessoas. Como que a gente consegue começar para a gente dar uma dica para essas pessoas que estão nos ouvindo, realmente a pessoa começar a identificar isso, começar a saber puxar também essa conversa. Às vezes o líder também não sabe fazer as perguntas, né? Ele precisa mudar o comportamento antes de começar esse trabalho com a sua equipe, né? Mas como que ele começa a aprender a ler essa equipe dele? Eu vou falar o primeiro passo. Então, primeiro passo. Não importa, você pode estar com essa mesma equipe há 10 anos. Cris, faz 10 anos que eu tenho essas 8 pessoas ao meu lado. Mas eu não consigo ainda, eu sei que eu não conheço profundamente cada uma, a gente tem problemas ali nessa questão de conhecer o liderado. Primeiro passo para você que está ouvindo vendo ou ouvindo esse podcast, né? Primeiro passo para você que está aí há 8 anos com a mesma equipe, para você que está começando com uma equipe agora, qualquer que seja o momento da sua vida de liderança. Primeira coisa, chame individualmente cada um. Primeira coisa, Cris, eu quero mudar a partir de amanhã. Chame individualmente cada liderado. Você pode ter um liderado, você pode ter 10, você pode ter 100. Agende uma conversa individual com cada um. E ali você aproxima-se desse teu liderado, dizendo para ele, olha, você está aqui há tanto tempo, você acabou de entrar, me fala uma coisa, qual que é o seu maior medo? Qual que é o seu maior obstáculo até hoje que você viveu? Quais são as suas experiências positivas e negativas dentro das empresas que você trabalhou? Aquela coisa que eu faço das minhas consultorias. Me fala seus pontos positivos, seus pontos negativos. Ah, legal, você tem isso de positivo? Que maravilhoso. Você tem esses pontos negativos? Eu vou te ajudar a desenvolvê-los e torná-los potência.
Tudo bem? Então, primeira coisa, Bruno, não importa o momento que você esteja na liderança, chame individualmente cada liderado para uma conversa, trazendo ele para você e mostrando-se aberto a essa conversa e disposto a ajudá-lo a enfrentar esses obstáculos. Primeira coisa. Segunda coisa, observe. Não tem como eu conhecer as pessoas se eu não as observar. Quando eu era pró-reitora de uma instituição aqui em Avaré, eu já falei que eu tinha 200 professores, né, que eu liderava, e claro que todos eram diferentes uns dos outros. São 200 pessoas completamente diferentes. Aquele professor que já tem o dom da fala, que é empático, comunicativo, simpático, a turma adora. E aquele professor que é o crânio. Ele sabe ler, ele sabe falar em inglês, em espanhol, em alemão e em italiano. Ele tem, assim, uma fluência de línguas estrangeiras. Ele é aquela pessoa que lê artigos científicos, que escreve artigos científicos, mas que tem uma dificuldade de se relacionar com o seu corpo discente, que é incrível, que é assustador até. Ele sabe muito, mas não consegue se relacionar. Ele é muito inteligente, mas pouco relacional. Cris, como é que você observava isso? Eu observava tanto no dia a dia, em sala, na hora do intervalo com esses professores. Eu observava quando eles vinham até mim me procurar por alguma dúvida ou reclamação. Quando eu verificava que existiam muitas reclamações por parte dos alunos com esse professor, eu chamava esse professor e dizia, olha, está tendo problema, como é que eu posso ajudá-lo a superar esse obstáculo da comunicação, o obstáculo da didática errada, enfim, Bruno. Observação. Como é que eu, pai de primeira viagem, sei, depois de um mês ou dois, quando o choro é de dengue, quando o choro é de fralda suja, quando o choro é de dor ou quando o choro é de fome? Porque eu observei meu filho. Porque eu tive o meu olhar atento a cada choro. Ah, não, esse choro aí é de manhinha, deixa ele mais 10 minutinhos no berço que ele vai dormir. Não, esse choro é de fome, tá na hora de dar mamadeira. Como é que eu sei que o meu liderado está feliz ou infeliz ali dentro? Pelo comportamento dele. Aquele cara que todo dia dá um sorriso gostoso ao chegar. Ele chega fechado, eu sei que ele está com problema. Como que eu sei? Porque eu observo, eu conheço aquela pessoa. Pera lá, eu vou chamar e falar assim, o que foi com você? Você chegou triste, amuado, posso te ajudar? Bruno, não tem como eu conhecer as pessoas. Primeiro, tem que conviver com elas. Segundo, tem que estar aberta a essa observação. Você parou para pensar, Bruno, que hoje, nesse mundo tecnológico, quando a gente está com o celular na mão ou está à frente de uma tela de computador, a gente não consegue observar tudo o que está ao nosso redor, porque a gente fica atento àquelas telas. A gente fica mergulhado no mundo tecnológico e não consegue mais se aproximar dos seres humanos. E o líder, da mesma forma, está se afastando dos seus liderados. Por quê? Porque a correria, a tecnologia, o contexto atual, que é um contexto de competitividade, ou seja, ele tem que trazer resultados para a empresa, porque senão a empresa ela deixa de ser competitiva. Existe uma pressão muito grande. Mas espera lá. Se você está sofrendo uma pressão como líder e se afasta dos seus liderados, tenha certeza de que o seu resultado vai ser péssimo. Então, a gente tem que voltar o nosso olhar para as pessoas. Nada, Bruno, começa numa empresa e termina sem passar por nós. Eu já disse isso aqui. Então, Cris, dá uma dica. A primeira dica, chama cada liderado e converse e traga esse liderado para você e peça para que ele coloque os medos, dificuldades, anseios, alegrias e tristezas nessa conversa. Segundo passo, diariamente, se dedique a observar as pessoas. E não tenha nenhum constrangimento. Ou não diga assim para mim, Cris, eu não tenho tempo. Faça uma reunião semanal, quinzenal, mensal, com cada elemento da sua equipe. Quanto mais você tiver conversas isoladas, mais você vai conseguir conhecê-lo profundamente. E mais ele vai se abrir para você e mostrar as suas fragilidades. Ô, Cris, primeiro passo, vamos colocar aqui, é identificação, entender o estilo de cada pessoa, Isso. como que ela se adequa à empresa, às habilidades. Uhum. A partir que o líder fez isso, ou o empresário, dono de empresa, ou gerente, o segundo passo é ajudar essa pessoa a desempenhar o melhor e a empresa também conseguir ajudar essa pessoa num plano, mostrar para ela os caminhos. Exatamente. Isso também é uma falha que a gente vê. Não existe, né, Bruno, normalmente nas empresas. Os líderes não estão abertos a saber quais são as necessidades de desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais e muito menos traçar um plano para que essas habilidades sejam desenvolvidas. Ou seja, eu sempre falo, as pessoas falam assim, hoje eu não encontro mão de obra qualificada. É para qualificar.
A gente não encontra mais mesmo mão de obra qualificada. É uma coisa que a gente conversou. Conversamos. Por quê? Porque o mundo, Bruno, ele tá muito acelerado. As mudanças, elas acontecem a cada segundo, principalmente na parte tecnológica. As pessoas não vêm mais prontas como vinham há 30, 40 anos atrás, onde as mudanças eram muito lentas. Hoje você fala assim, você conhece um sistema? Ah, eu conheço. Não, mas a minha empresa não é esse sistema, é outro. Não, esse eu não conheço. Porque sistema toda hora muda. Toda hora tem um sistema melhor. Na área de vendas, na área de almoxarifado, enfim. Então, Bruno, as empresas têm que ter um plano de desenvolvimento dos liderados, tá? E esse plano faz com que as pessoas se sintam seguras, se sintam cuidadas. Elas sentem que estão numa organização que reconhece que elas são pessoas, que elas têm que ser cuidadas e que elas são importantes para aquela empresa. E isso faz com que a gente consiga estocar talentos dentro da empresa. Ô, Cris, você falou de conversar com as pessoas, ser abertos. Isso. Eu até ouvi recentemente num podcast, eu até comentei com a Dani isso daí, né? Ela falou, mas deveria ser o certo, né? Vamos dizer assim, o padrão, né? Um CEO compartilhou uma história que ele foi numa empresa muito grande e lá estava um dos fundadores tomando café com o pessoal, assim, na cozinha e tudo mais. E esse cara que tava visitando essa empresa, ele ficou meio que tipo, caramba, tipo, Como assim, né? ele tá, tipo, na cozinha com a galera, como assim, né? Uma coisa mais ou menos dessa, né? Ele ficou, tipo, né, uma pessoa conhecida, né? E ele realmente percebeu, assim, tipo, que é a cultura, sabe? De não haver esse distanciamento. Por mais, assim, que era uma empresa muito grande, ele tava lá com o pessoal da faxina e todo mundo junto e ele falou assim, a partir de hoje, daquele dia, ele também ia ele começou a implantar na empresa esse dele. modelo. E deu certo, com certeza. Deu certo. Então, porque quanto mais eu me aproximo, mais as pessoas elas se sentem seguras perto de mim e mais elas querem dar resultados, porque elas se sentem seguras emocionalmente. Então, mas essa é a minha pergunta mesmo. Que eu achei muito legal esse lance da galera junto e tal. Sim. E a gente falou de reconhecer as pessoas, eu acho que é legal a gente pontuar isso também, é a forma certa, né? De reconhecer o trabalho das pessoas. Mas a minha pergunta é, como é que daí a gente começa a puxar essa galera, a desafiar esses colaboradores, a elevar, que nem eu sempre falo, né? Colocar a reguinha um pouquinho mais para cima. Como que a gente desafia o desafio é importante, né, Bruno? Quando a gente é desafiado, a gente normalmente a gente tende a alçar voos, a gente tende a querer transpor obstáculos. Aí você entende que não é uma coisa de cada vez, é um conjunto de coisas que levam o líder a conseguir desafiar a equipe e ela dar resposta. Então, é essa proximidade com a equipe, é esse desenvolvimento de cada um individualmente, é a orientação, é o apoio, é a delegação de tarefas, é a vivência dessa cultura organizacional, cuidadora, porém responsável e comprometida. Então, você entende, se eu desafiar uma equipe que não é cuidada, ela vai olhar para mim e falar, e vai me ignorar. Se eu desafiar uma equipe que é cuidada todos os dias, ela vai falar, pera lá, meu líder está desafiando é porque ele sabe que eu sou capaz, eu vou dar o meu melhor. Então, você entende que a cultura é alguma coisa que ela é vivida e se você desafia, você pode ter resultados bons ou ruins, depende daquilo que você vive no seu dia a dia com a sua equipe. Mas como que é a diferença entre o liderado enfrentar aquilo como um desafio real e não levar como cobrança? Porque o líder vai passar como cobrança ou como desafio. Fala assim, ó a cobrança. Se vocês não alcançarem a meta até o dia 30 desse mês em tantos R$1.000, 2 vão ser demitidos. O que você entende? Isso é cobrança, isso inclusive é chantagem. Imagina. E seu emocional vai ficar lá no pé, onde você pode até tentar dar o seu melhor, mas como você emocionalmente está abalado, você não consegue alcançar o resultado. Agora, quando o líder, ele te desafia, ele fala assim, ó, Bruno, eu sei que tem coisa escondida aí dentro, você é capaz, menino, eu tô com você, eu tô do seu lado, mas eu quero ver você correr mais. Correr no sentido figurativo, né? Eu quero ver você dar mais, porque você pode dar mais. Ó o que você tem feito, onde você conseguiu. Você lembra quando você entrou aqui, Bruno? Você viu onde você tá hoje? O Bruno que você é hoje? Bruno, corre que eu tô atrás de você e tô aqui para te segurar e a gente vai conseguir juntos. Ó a diferença. Aquele cara que chantageou, amedrontou, e aquele cara que falou, Bruno, eu confio em você, você tem muito para dar, vai, que eu tô aqui para qualquer coisa que não der certo. É totalmente diferente. O desafio, quando ele é colocado em parceria com o outro, porque você confia de fato no seu liderado,
E aquele que fala assim, faz, se você não fizer, você tá fora, porque tem quem queira o seu lugar. Então, eu tenho líder e líder. Né? Mas esse líder que te colocou contra a parede, dizendo que se você não alcançar, você vai ser demitido, ele já vem de uma cultura organizacional que amedronta, que faz chantagem, que não reconhece, que não parabeniza feitos, que não cuida. Já, opostamente, aquele líder que te desafia e fala, eu estou junto contigo, é aquela liderança que tem uma cultura que a empresa tem a cultura de cuidado, desenvolvimento de talentos, de habilidades técnicas, de inteligência emocional, Ô, enfim. Cris, eu tive uma conversa com um fundador de uma empresa Aham, e ele me confidenciou que eles tiveram que repensar aham. sobre a forma que eles exaltavam o trabalho dos liderados. Eles começaram a ter problemas dos funcionários realmente começarem o famoso se acharem. Sim. Então, eles começaram a ter problema, de exemplo, assim, a pessoa tá na empresa, eles Uhum, valorizarem, uhum. e a pessoa falou assim, mas agora eu quero ganhar X, eu quero ir para o cargo Y. E Acontece, eles tiveram esse problema, porque acontece. eles enalteciam tipo, as pessoas, né? Então, Deram tipo, tanto valor, né? Deram tanto. e eles, Reconheceram tanto o serviço da e eles pessoa. tiveram esse problema. Pessoas que Uhum. iam para o concorrente. E aí, Pô, Bruno, eu falo para você, são estratégias de liderança e de reconhecimento que muitas vezes não dá certo. Cris, mas como eu vou saber se vai dar certo ou não? Muitas vezes é depois que você implementou é que você verifica que realmente o resultado não foi alcançado. Porque o ego ficou super, né? Envaidecido, a pessoa se achando e indo para a concorrência porque lá ofereceram mais, porque ela é o papa no assunto. Então tem que existir o quê? Um plano cuidadoso de reconhecimento. Eu sempre falo que é um plano de carreira muito bem feito para que a sua empresa ela não cometa esse erro de exageradamente dar uma gratificação financeira ou elogios exagerados e a pessoa realmente subir num pedestal e não querer sair daquela posição. Então você entende que como lidar com pessoas é difícil? Não tem uma receita, Bruno. Claro que essa empresa que você está citando, que eu não sei qual é, ela fez tendo a certeza de que seria o melhor caminho. Mas chegou aquele determinado momento e falou: pera lá, tá, tem coisa errada, estamos trocando os pés pelas mãos, vamos recuar e vamos lançar uma nova estratégia. Isso acontece dentro de uma empresa, porque nós estamos falando de seres humanos, não estamos falando de tecnologia, que a gente aperta um botãozinho, que troca um software, que desliga uma luz e tudo está pronto. Não, não é assim. As pessoas são caixinhas de surpresa mesmo. E aí a gente vai ter que titubear, vai ter que ali ter o tato para reconhecer qual é a melhor metodologia de liderança para que a pessoa ela seja reconhecida, porém ela não tenha um ego inflado, que acabe até saindo da minha empresa por conta de um cuidado exagerado dessa própria empresa, né? Então tem que ter ali um equilíbrio. é louco esse negócio É louco, de liderança, é louco. porque é, a gente está completando esse primeiro ano, né? Que a gente Uhum, está uhum. realmente com a produtora. E é um desafio, sabe? Eu vejo assim, eu saí assim, quando eu trabalhava em liderar equipes, eram pontuais, sabe? Uhum, Era nos uhum. eventos. Sim, E a sim. partir do momento que você vai para o dia a dia, é totalmente diferente. Para mim, eu acho que na, na, na- no lado profissional é o maior desafio que eu tenho até o momento, sabe? Porque você se capacitar, você evoluir a parte técnica, para mim, para mim, teoricamente, assim, não, Ok. ok. Mas a parte de você trabalhar com pessoas Isso. no dia a dia, Desenvolvê-las. porque não é todo dia que você tá bem, Exatamente. não é toda hora que você tá bem. Então, a gente tem oscilação de humor, então Aham. as outras pessoas também. Então, isso para mim hoje é o maior desafio. E nesse especial que a gente veio fazendo, eu Aham. achei muito legal que você sempre enfatiza. Não tem uma receita. Não tem. É o Ah, ah. vivenciar. É o E eu vivenciar. vejo que nesse primeiro ano, assim, nossa, errei com certeza muito mais que acertei. Mas a gente tem que ter humildade, né? De De pedir, de reconhecer, pedir Bruno. desculpa, reconhecer. Perfeito. E é Aham. o que eu me esforço, sabe? Porque não tem uma receita. Tipo, Não, vamos fazer isso. não tem, Bruno, porque as Então, pessoas não têm receita. A gente sabe, existem pesquisas e caminhos apontados de que deram certo, né? Mas que não é porque hoje deu certo que amanhã dará. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte: por isso que eu sempre falo que a liderança é escolha. Porque eu tenho que escolher
cuidar de pessoas. Eu tenho que escolher me doar para as pessoas. Por isso que não é fácil. Tem dias que você está triste, tem dias que você não quer nem conversa. Mas ali você está como líder e o seu liderado precisa conversar com você. Ele precisa de um caminho a ser apontado, ele precisa de um conselho a ser dado. Então, é doação, é tirar de você aquilo que você não tem para entregar para o outro. Entendeu? Por isso que eu falo que a liderança é escolha. A grande maioria não está preparado para liderar porque não escolheram a liderança. Porque estão na liderança para usufruir dela e tirar proveito. E não para se doar a terceiros. Entendeu? Por isso que é tão difícil a liderança. É difícil, Bruno. É um caminho, muitas vezes, assim, que solitário, eu falo. A liderança é um caminho solitário porque é muito autoaprendizado, é muito autoconhecimento envolvido, sabe? Mas quando você consegue enxergar os resultados, não resultados financeiros, resultados de desenvolvimento das pessoas, como elas ficam gratas por aquela oportunidade e como você conseguiu transformar a vida daquelas pessoas, isso não tem preço, Bruno. E eu que estou acompanhando você de perto na consultoria, eu vejo que houve uma grande evolução em você como líder e na sua equipe como liderados. Porque eu sinto hoje essa sinergia entre vocês. Eu sinto uma sinergia maior entre a equipe, né? Uma equipe mais harmônica, uma equipe mais direcionada. E claro que isso nasce a partir de você como líder dessa empresa. Uhum. Não é? É isso? Que lindo. Obrigado, Cris. Exatamente. Cris, estamos encerrando esse programa. Sim, acabou. Eu achei muito legal. Episódio. Você sempre falando que não tem uma receita de bolo e realmente não tem. Então é esse que já fica a minha dica para vocês. Reassistir, marcar lá todas as dicas da Cris. Fica aí minha dica para vocês que querem receber essa mentoria, entrar em contato com a Cris. Estou à disposição. Acho muito legal. Fez sentido para mim, faz sentido para minha empresa. Eu acho que para vocês vai agregar bastante para vocês na empresa de vocês também. E eu acho que foi um especial que trouxe muito conhecimento para vocês e que eu poderia falar para vocês é reassistir, anotar e o mais importante, colocar em prática. Viver. Colocar em prática. Viver. E você falou uma palavra que eu gosto muito, humildade. Quando você falou assim, eu mais errei do que acertei, poxa, a gente tem que ser humilde para reconhecer que mais errou do que acertou. Mas quando eu reconheço que eu errei, eu já estou a um passo de acertar. Porque quanto mais eu reconheço que eu errei, pera lá, eu paro, penso naquilo que eu errei e busco o acerto. Quando as pessoas não reconhecem erro, porque elas se acham as maiorais e absolutas, elas nunca vão acertar. Porque elas sentam numa situação. Porque aquela situação de que líder não erra, líder sabe tudo, líder não tem medo, líder não é inseguro. Isso é mentira, isso é mito. Líder é vulnerável, líder é humano, tem sangue, tem medo, tem insegurança, ele erra sim. E quando o líder reconhece o seu erro, ele é um líder humilde e muitas vezes ele vai se aconselhar com um membro que faz parte da sua liderança. Ou seja, ele se aconselha com um liderado. Pera lá, mas não fica feio eu, líder, me aconselhar com um liderado? Não, isso mostra humildade e mostra que você entende que o outro tem muito para te ensinar. Então isso é lindo, é uma troca maravilhosa quando nós estamos abertos. E eu sei que você, como Bruno, ensina para a sua equipe, mas também aprende com a sua equipe. Com certeza. E assim sou eu também. E todos nós que estamos numa liderança, né? Então é lindo. Liderar é lindo, mas é uma missão, é uma doação. E liderar é a busca constante do nosso aperfeiçoamento e lapidação humana. Cris, deixa seu arroba pra galera, pra quem ainda não te segue. Pra quem não me segue, gente, vai ser um prazer ter você ao meu lado. @Cris Acosta Mentoria. Lá na minha página, né, Bruno, tem muitas dicas sobre liderança, tem muitos posts, tem muitos vídeos. Enfim, venha conversar comigo, vai ser um prazer poder atender você. Dicas valiosas. Cris, quanto custa? Não custa nada. Eu faço com o maior prazer, porque aquilo que eu falei, eu quero me doar para você, eu quero me entregar naquilo que eu aprendi, que é a liderança, né? E tanto na mentoria como consultoria empresarial, eu estou à disposição de cada um de vocês que estão aqui nos assistindo e vai ser um prazer tê-los ao meu lado, gente. É isso, Bruno. Gente, eu agradeço pela oportunidade de todos esses episódios, eu aprendi muito aqui, vivi coisas muito bonitas e gostosas e estou aberta a novos episódios. Tá bom? É um prazer, Bruno. Gente, estamos encerrando mais esse episódio. Só tenho a agradecer a todo mundo que está nos acompanhando nesse especial e também em todos os nossos programas. Lembrando que nosso programa fica disponível completo no YouTube, no Spotify, Dream Podcast no YouTube e Spotify, Dream PDC no nosso Instagram. Quer acompanhar alguns highlights, ver se, às vezes você perdeu algum episódio, vai lá
nos nossos cortes. Nossa equipe está fazendo um trabalho muito lindo Muito. com os posts. E já fica a minha dica aí para você que quer produzir um conteúdo legal, com planejamento, com, como que eu posso dizer? Com propósito. Estratégia mesmo, né? Estratégia, Definida, né? né, Bruno? É o que eu venho aconselhar vocês hoje. A rede social é a nossa vitrine, né? Então, a Cena, a produtora audiovisual, vem para ajudar os empresários, as lojas, as empresas, os Uhum. médicos, as médicas, em produzir o seu conteúdo de uma qualidade, de uma forma que realmente as pessoas se conectam. Eu vou deixar com vocês algumas imagens do trabalho que a gente vem fazendo com a doutora Danila. Nosso trabalho é muito incrível, muito bonito. E eu acho muito legal que a Danila participou do podcast e depois a gente começou a trabalhar junto. E na sequência ela deu uma palestra, a gente fez um vídeo muito bonito com ela. Então eu fico muito feliz que o trabalho da Cena consiga trazer aos olhos das pessoas e realmente trazer aquele profissional, que as pessoas conheçam realmente aquela pessoa, não só um serviço. Então, acho que é Exatamente. esse o propósito da produtora, mostrar o trabalho das empresas, não só ir lá vender um produto. Uhum. Então, eu vou deixar com vocês um pouquinho passando o trabalho que a gente vem fazendo com a doutora Danila. E vejo vocês no nosso próximo podcast. Para você que quer conhecer o trabalho da Cena, é Cena BR. E para você que quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, ver um pouquinho dos trabalhos de casamento, dos bastidores, é o Bruno Loureiro. Gente, vejo vocês no próximo podcast.